Tem uma oportunidade de investimento gigante se desenhando agora mesmo no Brasil e tudo por causa das mudanças no nosso cenário econômico. O que a gente vai analisar aqui é um padrão que, olha, não é a primeira vez que acontece e que pode sim mudar o jogo para muita gente que investe por aqui. E assim, não é só uma mudancinha qualquer não, a gente está falando de um momento que pode ser decisivo, que pode definir a rentabilidade dos investimentos para os próximos anos. É um filme que a gente já viu há quase 10 anos e que pelo jeito está prestes a passar de novo. Bom, vamos lá. O grande motor por trás dessa oportunidade toda é a queda da nossa taxa de juros, a Selic. E não é mais uma questão de se vai cair, mas de quando isso vai acontecer. É uma queda praticamente anunciada. Isso não é achismo, tá? A gente sabe disso porque dá para ver onde os peixes grandes, as grandes instituições financeiras, estão botando o dinheiro deles. Eles fazem isso através de uns instrumentos financeiros chamados opções de cupom, que basicamente mostram a aposta do mercado. Olha só, para a reunião de janeiro, o mercado ainda está meio com o pé no freio. Quase 70% apostam que a taxa vai ficar como está e só uns 30% acham que já teremos um primeiro corte. Ou seja, um pouco de cautela no curtíssimo prazo. Agora, olha que interessante, avançando só um pouquinho no tempo para março, a história muda completamente. A aposta principal vira um corte nos juros, seja de 0,25% ou até de 0,5%. A expectativa vira de ponta cabeça em questão de semanas. E aí, em abril, a aposta vira quase uma certeza absoluta. Praticamente 80% do mercado já espera um corte bem mais forte, de 1%. Ou seja, a queda da Selic não é mais só uma possibilidade, ela está batendo na porta. E não é só o mercado que está dizendo isso. Se a gente olhar as projeções oficiais, lá do Boletim Focus do Banco Central, o caminho é o mesmo. Uma tendência clara de queda nos juros para os próximos anos. Tudo aponta para a mesma direção. Certo. Então o cenário está desenhado. Mas o que acontece na prática quando os juros caem? Para responder isso, vamos dar uma olhada no passado, na última vez que a gente viu um movimento parecido. Lá em 2015, a Selic estava altíssima, em 14,25%. E aí, a partir de 2016, ela começou um ciclo de quedas fortes e contínuas por 2 anos. É um paralelo que, sinceramente, é impressionante com o que a gente está vendo agora. E olha o resultado disso. Conforme os juros foram caindo, os fundos imobiliários, os famosos FIIs, tiveram valorizações espetaculares. Em 2016, por exemplo, o índice dos FIIs subiu 32%. Isso dá uma ideia do potencial que se abre num cenário de juros em queda. Então, parece óbvio, né? Juros caindo, FIIs bombando. Mas calma, porque tem outro personagem importante nessa história, os títulos do Tesouro Direto. E a comparação entre os dois é, no mínimo, surpreendente. Pega só um título bem conhecido, o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035. Desde 2012, quem investiu nele e aproveitou a valorização pela marcação a mercado, quer dizer, o preço do título subindo antes do vencimento por causa da queda dos juros futuros, teve um retorno de mais ou menos 150%, um retorno e tanto. Agora, segura essa. No mesmo período, o retorno médio dos fundos imobiliários, medido pelo índice IFIX, foi de praticamente a mesma coisa, 147%. É uma loucura, né? Quando a gente coloca os gráficos de desempenho lado a lado, o desenho é muito, mas muito parecido. Os altos e baixos caminharam juntos. E isso, claro, levanta uma pergunta bem importante. Se os dois ativos se beneficiam tanto da queda de juros e entregam retornos parecidos no longo prazo, como é que se decide onde colocar o dinheiro? A chave aqui é entender o que, no fundo, diferencia um do outro. Então, vamos quebrar isso em partes. Existem 3 diferenças fundamentais que separam essas duas ótimas opções de investimento. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. A escolha passa por 3 pontos principais. Primeiro, o estilo. Tesouro Direto é mais passivo, do tipo compra e esquece. Já nos FIs, dá para ter uma gestão ativa, tentando escolher os melhores para ganhar da média. Segundo, imposto. Nos FIs, os dividendos são isentos, o que é uma vantagem enorme. E terceiro, o objetivo. O tesouro tem data para acabar. Já os FIs são pensados para gerar renda para sempre. Então, detalhando um pouco mais. Primeiro, a gestão. Com FIs, é possível garimpar o mercado para tentar achar os fundos que vão performar acima da média. Com o tesouro, a estratégia é mais simples. Segundo, os impostos. Aqueles aluguéis que os FIs pagam todo mês, livres de imposto de renda. Isso faz uma diferença brutal no longo prazo. E por último, o objetivo de cada um. Tesouro é perfeito para aquela meta com data marcada. Já os FIs são imbatíveis para quem quer construir uma fonte de renda mensal, passiva e contínua. No fim das contas, uma coisa é clara.
A Selic vai cair e isso está abrindo uma janela que pode ser de fato a oportunidade da década. A decisão entre tesouro direto, fundos imobiliários ou até uma mistura dos dois vai depender do objetivo e da estratégia de cada um. A grande questão que fica no ar é como se posicionar para não ficar de fora desse movimento histórico.